Deixa eu entrar aí, Adriano. Já admiti aqui, não foi não? Já admiti aqui, não foi não? Já admiti aqui, não foi não? Deixa eu só tirar o som aqui. Pode ir? Muito bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara Vieira Moraes, eu tenho 35 anos, sou sagitariana, então sou uma pessoa bem extrovertida, mas bem geniosa também. Sou de Juiz de Fora, filha da Cira e do João e caçula de 4 irmãos e um anjo, tá? Eu nasci em Juiz de Fora, numa comunidade, vamos dizer assim, chamada Olavo Costa. Todo mundo sabe que é uma favela, né? Bem perigosa. Porém, com 5 anos, meus pais se separaram e minha mãe mudou para Benfica, para a Zona Norte. E foi lá que eu passei a minha infância, adolescência. É um bairro que eu amo de paixão, né? Comecei a trabalhar com 15 anos e desde então nunca mais parei. Nunca fiquei desempregada. Nunca tirei férias, vamos supor assim, de 2 meses, desde os meus 15 anos. Então tem 20 anos aí que eu tô na luta. Eu trabalhava em São Pedro, num armarinho que seria uma loja que é papelaria, brinquedo, utensílios de casa. E trabalhei lá por 5 anos, né? Foi a minha primeira experiência com vendas, com trabalho. Nessa foto que eu coloquei aí a princípio, estão eu, minha mãe e o Lucas. É impossível falar da minha história e não falar do Lucas. O Lucas é um primo meu, que eu considero como irmão. Nascemos com 3 meses de diferença e ele nasceu antes de mim, ele nasceu em setembro, eu nasci em dezembro. E até o ano passado eu não sabia o que era viver sem o Lucas, viver no mesmo mundo onde o Lucas não existia. Enfim, como nós temos a mesma idade, crescemos juntos, passamos por todas as etapas da vida juntos. E como eu nasci numa comunidade muito pobre, né? Aí nessa foto já dá para perceber no fundo que era assim uma pobreza bem difícil mesmo. Então, quando eu tinha 5 anos que a minha mãe foi para Benfica, ela teve a coragem de pegar os 4 filhos e sozinha tentar criá-los. E graças a Deus ela conseguiu, deu muito certo, porque ela passou muitos anos da vida dela cuidando somente dos filhos e ela em segundo plano. Então, essa é um pouco de quando eu nasci até os 15 anos. 15 anos comecei a trabalhar com vendas, como eu falei com vocês. Fiquei 5 anos, eu trabalhava com os patrões da minha mãe também. Minha mãe sempre foi empregada doméstica. E eles abriram uma loja e falaram assim: Cida, chama sua filha, chama Maiara. Fui lá, comecei. Depois do armarinho, eu trabalhei com sapato, trabalhei com roupa de criança, até que eu fui para Corpaço, em 2016. A Corpaço, para quem não sabe, é uma loja fitness de Juiz de Fora, né? Eu comecei como gerente na loja do shopping do Jardim Norte. E, por incrível que pareça, em 2017, a Inter abriu um stand na frente da loja. Foi ali que a minha vida começou a mudar um pouquinho. Tinha rodízio de equipe nesse stand da Inter. Eram acho que umas 6 equipes na cidade. E todo dia era uma equipe diferente nesse stand. E eu trabalhando ali na loja da Corpaço, de frente. E eu, como não gosto de conversar, não sou tagarela, não gosto de um papo fiado, né? Comecei a conversar com os corretores ali. Cada dia um corretor diferente, uma equipe diferente. E comecei a conhecer a Inter inteira. E quando eu não ia para o stand conversar com eles, eles iam lá para a loja conversar comigo. E ali eu criei uma amizade com muita gente mesmo. Todo mundo tentou me vender um apartamento em 2017. E eu falava assim: não, gente, não, que apartamento que? Não quero apartamento, não. Até que
Uma dona Andréa Lopardi, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, entrou na loja como quem não quer nada. Ah, deixa eu ver uma calça aqui para minha filha. Falei, claro, vamos ver. Ela, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já tem apartamento? Você já tem uma casa própria? Falei assim, olha, não tenho, e nem adianta querer me vender, porque pelo menos uma meia dúzia já veio aqui, já tentou e não teve sucesso. Ela, mas por quê? Com aquele jeitinho dela, ela foi indo, até um dia eu falasse, tá, deixa eu ir lá ver o apartamento, porque o decorado era lá no Marilândia. Nessa época eu era casada, peguei, convenci o meu marido e vai, Maiara, ver o apartamento. Saí com um contrato assinado praticamente, né? Então, o que várias pessoas tentaram, ninguém conseguiu, ela conseguiu. E dali criou-se uma amizade onde ela começou a me dar suporte em várias áreas da minha vida e começou o Xavé. Por que você não vem para a Inter? Falei, não, tô bem aqui na Corpaço, tá doido, não vou não. E nesse meio tempo, o dono da Corpaço me convidou para ser gerente de todas as lojas, eram 4 lojas. Então eu falei, não, estou crescendo aqui, não vou, não tenho interesse. E, e fui tomar conta das 4 lojas da Corpaço, graças a Deus deu muito certo, mas não me desvinculei em momento algum do pessoal da Inter. Fui conhecendo a Lívia, a Thaís, comecei a frequentar as festas da Inter, mesmo sem fazer parte da Inter, eu estava em todas as festas. Ali tem uma foto minha com o Mikael e a Dani, onde era uma festa de final de ano da Inter, no Privilégio. Ou seja, eu estava já fazendo parte da Inter sem estar trabalhando na Inter. E isso foi de 2017 até 2020. Eu participando de tudo, tinha feirão, eu estava lá, ia conversar com um, conversava com o outro, levava um cliente para eles e terminava o expediente, a gente ia tomar cerveja junto, comecei a frequentar a casa de um, casa de outro, e conheci o Mikael também nessa época. O Mikael, novinho de tudo, 2017, tinha 18 anos essa criança. Fiz uma amizade com ele muito bacana, a gente ficou muito próximo, e ele começou também a me chamar. Mayara, vem pra cá, vem pra Inter. Falei, não, Micael, não é a hora e tudo. Até que em 2018 entregaram meu apartamento, né? Ali tem uma foto minha, o Rogério estava no dia da entrega das chaves. Eu também já tinha feito uma amizade com o Rogério nesse meio tempo. Ele também já estava me dando um suporte muito legal, porque eu havia separado do meu ex e a gente tinha comprado o apartamento junto, enfim. Ele foi muito bacana comigo. Estava lá na entrega das chaves. E a minha vida estava caminhando. Eu estava feliz como gerente da Corpaço, estava feliz estando na Inter sem estar na Inter, até que 2020 veio a pandemia. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Então, quando veio a pandemia, eu cuidava de 4 lojas da Corpaço, a minha vida era uma loucura, tinha dia que eu tinha que ir nas 4 lojas. E quando veio a pandemia, eu fiquei doente. Eu tive uma crise de ansiedade muito grande, a minha síndrome do pânico voltou, porque em 2019 eu sofri um acidente de carro, 2009, perdão, eu sofri um acidente de carro, desenvolvi a síndrome do pânico, só que já tinha 10 anos que eu não sentia nada, graças a Deus, mas a pandemia trouxe isso novamente para minha vida. Só quem tem sabe, é desesperador, é uma sensação de que você está morrendo. Já teve dia, a minha vem em forma física, né? Meus braços ficavam dormentes do nada e eu chegava a desmaiar de pânico no meio da rua. E com isso, as lojas fechadas, eu eu parei de trabalhar no Corpaço, comecei um tratamento, ia para o hospital todo dia, tomar remédio na veia, porque era muito ruim a sensação. Até que um dia, eu deitada na cama, André me liga do nada. Maiara, tudo bem? Que saudade, como é que você tá? Falei, André, eu tô morrendo aos pouquinhos. Ela, não, você não tá, não. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Eu te dou meia hora para você estar aqui no estande do São Pedro. Falei, não vou.
Ela vem cá conversar comigo, vem cá, vem cá. Falei, não vou, Andréia, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo levantar da cama e tal. Ela, vou te dar uma oportunidade de vir sozinha. Se você não vier, eu vou ir na sua casa te buscar. Falei, olha, hoje eu não consigo, amanhã eu tento ir. No outro dia eu fui, conversei com ela e ela não deixou eu sair de lá antes de falar que eu estava dentro. Só que eu ainda estava na Corpaço, né? Mesmo doente, mesmo fazendo meu tratamento ali. Eu falei, André, eu preciso organizar minha vida. Fui conversei com o Carlos, que é o dono da Corpaço. Falei, Carlos, preciso sair, preciso que você entenda a minha situação, preciso tentar algo novo, não estou bem. E o Carlos, o dono da Corpaço, é um cara incrível, é um amigaço que eu tenho até hoje. Ele falou assim, Mayara, vai, mas sabendo que a hora que você quiser voltar, as portas estão abertas. E ele super entendeu que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida para melhorar. Ele via que eu não estava bem. E fui para Inter em 2020, numa bela pandemia, né? Vamos dizer assim. Uma coisa louca, todo mundo de máscara e não podia fazer muita coisa. Quando eu cheguei lá, eu já conhecia a equipe inteira, né? Porque eu já era amiga de boa parte da equipe e eles me recepcionaram assim de uma forma incrível. Thaís me deu um suporte incrível, sou muito grata, Thaís. O Ananias nem se fala também, me acolheu, me ensinou muito. Roberto Zambelli, meu Deus do céu, como eu sou grata por esse homem também que me acolheu, foi um parceiro, um amigo ali, incrível, me levava, me levava para trabalhar, a gente ia embora junto. Então, assim, eu fui muito acolhida. E no meu primeiro mês eu já fiz uma venda. Então, eu fiquei muito feliz. Na verdade, no primeiro mês eu fiz 3 vendas. Então, eu falei, uai, o trem é bom mesmo, né? 3 vendas em um mês, entrei, não tinha experiência. Só que o que facilitou para mim, que eu já tinha um apartamento da construtora, eu já tinha uma proximidade com os meninos, então já sabia como fazia tudo, eu só não sabia muito de crédito. Porém, todos os meus companheiros ali sentavam comigo quando era para fazer simulação. Então, quando a Thaís sentava comigo, o Léo Storalik sentava comigo, a Ananias sentava comigo, porque a André era muito ocupada, então eu nem sempre dava para ela sentar comigo. Então, eu tenho hoje um pouquinho de cada um deles. Um pouquinho do Ananias, um pouquinho do Léo, um pouquinho da Thaís, um pouquinho do Roberto Zambelli, um pouquinho do Jonatas, um pouquinho de cada um que me ajudou ali. E graças a Deus deu certo, aprendi. Ali tem uma fotinha onde estávamos fazendo atendimento. No São Pedro tinha muito atendimento, então a gente fazia atendimento praticamente todos os dias. Tinha festinha constante, o pessoal sempre muito festeiro também. Começaram os feirões, então a Maiara, que antes estava como penetra no feirão, nos feirões, agora estava usando a camisa. E foi uma época muito feliz da minha vida. Eu consegui vencer aí as minhas crises de pânico, consegui vencer minha ansiedade. Logicamente, fiz tratamento por muitos anos, mas a Andrea me trazer para o novo, para perto dela, fez toda a diferença. E eu vou ser grata a essa mulher pelo resto da minha vida por ter entrado aquele dia na Corpaço e falado que ia ver uma calça para a filha dela e me vender um apartamento e virar minha amiga e me convencer a ir para o novo, a me tirar da cama. Então, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho por ela, um carinho, um respeito, uma admiração. E muito do que eu sou hoje, eu devo a ela. Eu tento ser pelo menos 1% do que ela é. Então, eu acredito que se eu continuar nesse caminho de me espelhar no que ela é, na profissional, na pessoa, eu vou crescer cada vez mais. Em 2010, eu trabalhei então com a Andrea durante 1 ano e meio, até que o Mikael, que nunca deixou de ser meu amigo desde 2017, já estava em São José do Rio Preto e começou, Mayara, você tem que vir para Rio Preto, você tem que vir para Rio Preto, aqui você vai ter mais chance de crescer, aqui é uma cidade nova. Eu falei, não sei, até que eu falei, tá bom, eu vou. Só que eu comecei por um caminho errado.
Antes de falar com a Andréia que eu tinha interesse em mudar de cidade, eu fui no Rogério. Falei, Rogério, quero ir embora. Você deixa eu ir para São José do Rio Preto? Ele falou assim, deixa. Aí eu falei, então tá. Agora eu vou falar com a Andréia. Você me ajuda? Porque não vai ser fácil. Eu era muito ligada a ela. A Andréia é muito mãezona, muito protetora. E, e eu fui falar com ela, ela falou assim, não, você não vai não. Eu falei, Andréia, o Rogério já deixou, Andréia, deixa eu ir, Andréia. Ela não vai? Não. Primeiro que você começou errado, você tinha que ter falado comigo primeiro. Segundo, que não vou deixar você ir, não é a hora. E aquilo eu fiquei brava, brava, brava. Falei, não acredito que ela vai me podar, não acredito que ela não vai deixar eu ir. E a princípio, o Rogério falou, não, se a Andréia não deixou, você não vai. Vamos esperar. Fiquei brava com ela por um tempo, mas também entendi a posição dela. Até que, no dia 15 de dezembro de 2021, eu estava trabalhando na Getúlio e o Tony e o Rogério me chamaram para conversar lá na sala deles. Eu falei, ih, fiz alguma coisa, porque eu nunca fui muito fácil, né? Fiz alguma coisa, vou ser mandada embora. Já cheguei na sala, estava Rogério, Tony e Rafael. Cheguei na sala já assim, ó, se for para me mandar embora, não quero discurso, só fala tchau, obrigado. Aí o Tony pegou na minha mão e falou assim, então tá bom, Mayara, tchau, obrigado. Eu falei, então tá, vou embora, não quero nem saber o que eu fiz. Aí ele virou e falou, ih, menina, senta aqui. Sentei para conversar com os três e eles falaram, olha, a gente está precisando de gente lá em São José do Rio Preto. Você ainda tem interesse em ir? Eu falei assim, tenho, mas a Andréia não vai deixar. Eles, não, já conversamos com a Andréia e se você falar que quer, a gente vai deixar você ir. Eu falei, então tá, quando que eu vou? Ano que vem? Eles, não. Era uma terça-feira isso. Eles sabem, eu preciso que vocês estejam lá. Eu falei, não, não dá. Como é que em 3 dias eu vou mudar minha vida assim? Não tem condições, não tem condições. Eu moro sozinha, eu tinha meus gatos, eu tinha minha casa. Aí o Tony virou para mim e falou assim, Mayara, é pegar ou largar. Cavalo selado, como é que é o ditado? Cavalo selado não passa 2 vezes, um negócio assim, falou um trem desse comigo. Eu falei, tá bom, aceito. E o Mikael morava sozinho aqui. Ele falou, vem, você mora comigo. Eu falei, beleza. Então, de 19 de dezembro de 2021, véspera de Natal, eu peguei minha mala, entrei no ônibus e parti para uma cidade onde eu não conhecia nada e nem ninguém. Ninguém, ninguém. Coloquei o medo no bolso e vi. Ali, uma das etapas mais importantes da minha vida começava. E quando eu estava no ônibus vindo para cá, era um turbilhão de sentimentos, era êxtase, era alegria, era ansiedade, era entusiasmo, era angústia por, meu Deus, saindo da minha cidade, onde eu nunca saí, sozinha, para viver uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Eu não fazia ideia do que me esperava aqui, mas eu vim com medo, mas encarei. E graças a Deus que eu tive coragem de vir, né? Cheguei aqui, eu já conheci o Cairo, também lá de 2017, lá da Corpaço, me recebeu super bem, me acolheu, logo, se você precisar, estamos juntos. Então eu conheci o Cairo e o Micael na cidade, mais ninguém. Passaram-se alguns meses, infelizmente o Cairo não deixou a equipe, e nisso veio o Felipe de Juiz de Fora, Felipe Leles. Eu já tinha uma amizade muito bacana com o Felipe em Juiz de Fora. E eu falei, agora eu estou um pouco mais segura. E formamos uma equipe muito bacana aqui. O Felipe me ajudou a crescer muito, me ensinou demais. Ali está uma parte da equipe. Fizemos história aqui na cidade. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas foi um aprendizado, foi uma escola essa minha vida. Eu tive que lidar com pessoas de um jeito diferente. A cidade aqui é muito diferente de fora, as pessoas são mais fechadas, não são receptivas, e eu, como gosto de falar muito, brincar, tive muita dificuldade em me adaptar com isso.
Mas graças a Deus encontrei pessoas maravilhosas aqui, né? Foram momentos muito felizes. O Thiago Procopio veio também, ele já tinha trabalhado comigo na equipe da Andrea e as coisas começaram a fluir, né? Até que eu sempre fiz muito além da minha obrigação. Eu cuidava do estande como se fosse meu. O Felipe era uma pessoa mais desligada em algumas questões, então se estava sujo, eu falava, se estava faltando uma coisa, eu ia lá e falava, ajudava, tentava resolver. Chegava imobiliária no stand, mesmo sem ter, sendo uma corretora da House, eu sentava com eles, eu ajudava, eu tirava as dúvidas, e eu fazia isso porque é o meu jeito. Mesmo sem ser minha responsabilidade, é porque eu gostava do Thiago, gostava de ajudar. Mas ainda assim, eu era uma corretora que estava passando por um momento meio que complicado na minha vida pessoal, então eu estava descontando é, no Felipe, vamos dizer assim, na empresa. Então eu não me via como uma opção para coordenação aqui na cidade, porque eu estava realmente um pouco sem credibilidade, vamos colocar assim. Mas eles viam tudo que eu fazia. Até que o Thiago Procopio saiu e o Rogério falou assim: Mayara, vamos lá que eu vou te dar uma chance. Eu não acreditava, o Rogério não acreditava que daria certo, o Tony não acreditava que daria certo, muita gente não acreditava que daria certo. A única pessoa que acreditava que ia dar certo era a Andrea, que sempre citou meu nome em reuniões, sempre tentou me fazer crescer, sempre me deu apoio, sempre chamou minha atenção para o que eu precisava ser mudado. Então eu não acreditava, Tony não acreditava, Ronaldo Barreto na época não acreditava, só André acreditava. Falei, então vamos lá. O Rogério pegou na minha mão e falou, eu vou te ajudar em tudo que for preciso. Graças a Deus, deu muito certo. Eu fiz números nunca feitos na cidade, construí grandes amizades, conquistei o reconhecimento de muitos na empresa. A maior satisfação da minha vida foi numa reunião onde o Rogério, o Ronaldo, graças a Mayara, a gente não acreditava mesmo em você e a gente quebrou a cara, porque foi uma das melhores coisas que aconteceu, foi você assumir a coordenação. Então, isso para mim foi um divisor de águas. Desde que eu assumi, eu fiz com muito coração, eu fiz com muito amor. Eu, quando estou em algum lugar, eu dou tudo de mim. Então, graças a Deus, o resultado veio e eu estava muito feliz ali onde eu estava. As parcerias estavam me rendendo um dinheiro que eu nunca havia ganhado na vida. O meu trabalho vinha sendo reconhecido, até que o Felipe resolveu também seguir o rumo dele e sair da empresa. E para minha surpresa, a equipe que já estava formada na House, do Micael, do Tamara, Luano, Diego, que já foi coordenador também, pessoas que estavam na construtora antes de mim, pessoas que tinham mais experiência do que eu, vieram para mim e falaram assim, Mayara, assume a empresa, assume a equipe pra gente, sai da parcerias e vem para cá, assume a House. Falei, eu assumi a House? Vocês estão doidos? Eles, Mayara, a gente acredita em você, a gente confia em você e a gente quer você. Aquilo foi um momento assim, falei, meu Deus, mais um momento de medo, de pânico. Falei, será que eu dou conta? Era a equipe que mais vendia no Brasil e a gente tinha acabado de perder pessoas importantes também que faziam grandes números. A André falou assim: você vai? Ah, mas você vai. Ela tinha acabado de subir a House Brasil novamente. E eu falei: então tá, então eu vou. E graças a Deus que eu vim. Eles me ajudaram demais, eles me acolheram e, e fizemos história também no ano aí de 2025, né? Eu sou muito grata a cada um deles que me respeitam demais, me acolheram em todos os momentos que eu precisei e não tiveram nenhum tipo de preconceito por eu ter chego depois deles, por eu não ser a pessoa com mais experiência. E então, assim, eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho.
E 2025 vem com grandes resultados e grandes sentimentos. No primeiro slide, eu mostrei para vocês o Lucas, né? Um primo que eu considerava irmão. Ele, como eu falei, a gente tinha 3 meses de diferença e nós vivemos a nossa vida inteira junto. Ele era tudo de mais importante que eu tinha na vida. Com 15 anos, ele tomou um tiro de bala perdida nas costas, ficou paraplégico. E desde então, eu me apeguei mais ainda a ele. Nós nos falávamos por telefone todos os dias, tudo que eu fazia era em prol dele. Se eu crescia, ele vibrava. Ele se preocupava mais comigo até mesmo que a minha mãe, que os meus irmãos. Eu costumo falar que ele é minha alma gêmea. Só que em janeiro de 2025 ele ficou muito doente. E eu corri para Juiz de Fora, porque ele estava internado. E uma das coisas bem bacanas é que o suporte que eu tive quando eu fui para lá, o Felipe ainda estava aqui e a gente tinha uma parceria muito legal. Eu nas parcerias e o Felipe na house, só que era uma coisa só. O momento que eu estava lá cuidando do Lucas, o Felipe vendia para mim. Quando o Felipe ia viajar, eu assumia para ele as coisas dele, eu tinha as senhas dele, ele tinha a minha. Então foi uma parceria muito legal, deu muito certo. E nessa época ele foi crucial, porque eu fiquei praticamente um mês em Juiz de Fora, porque o Lucas entrou em coma. E eu falei, eu não saio daqui enquanto ele não melhorar, não saio enquanto ele não voltar. Só que ele não voltou. Em dia 27 de janeiro de 2025, o Lucas veio a falecer. Foi o dia mais difícil da minha vida, até hoje não é fácil. É muito difícil eu viver num lugar onde ele não tá, é muito difícil eu não conseguir, não ouvir a voz dele mais, não falar mais com ele. Só que no dia do enterro dele eu falei assim, Lucas, pode ir tranquilo que eu vou cuidar de tudo aqui, eu vou cuidar da sua mãe, que é minha tia, mas que eu também considero como mãe. Vou cuidar da Camila, que é sua irmã, que é minha irmã também. Vai em paz que eu vou cuidar de tudo. E eu voltei para São José do Rio Preto e dei tudo de mim. Dei tudo de mim. Eu trabalhava o tempo todo, eu vivi pela construtora o ano de 2025. Não viajei, não fui para Juiz de Fora nesse ano. A gente tinha uma demanda muito grande aqui, a gente tinha um produto muito difícil a ser vendido e a gente tinha que fazer dar certo, a gente tinha que fazer acontecer. E os meninos pegaram na minha mão e graças a Deus deu muito certo. Nossa, eu fui em dezembro lá a coordenadora com o maior número de vendas no Brasil e destaque também pela construtora, né, pela votação da construtora. Então, assim, foi um ano difícil, foi um ano muito difícil. Nunca imaginei sentir uma dor como eu senti aquele ano. Porém, eu fiz da minha dor a minha força. E, e cada um dos meus meninos aqui, o seu William, a Tamara, a Jennifer, que veio depois, a Luana, o Micael, que não estão mais comigo, cada um deles, o Diego, a Marcela, que estavam aqui, eles falaram assim: vai dar certo, Mayara, a gente está contigo. E foi isso que aconteceu. Então, grandes conquistas, às vezes, não são construídas nos dias fáceis, mas ela vem da decisão de continuar nos dias mais difíceis. É muito fácil ser feliz e fazer bem feito as coisas nos dias que está tudo bem, que tem sol, que a gente está feliz, que a gente não está sentindo nada. Mas o mais difícil é a gente continuar quando a gente está quebrado, quando a gente não está bem. E todo mundo passa por momentos difíceis. Todo mundo um dia não está bem, passa por uma fase que não é bacana. E o meu conselho para vocês é: não para, não tá bacana. Tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama, mas eu vou lá, junto meus caquinhos e faço o melhor que eu posso. Nem todo dia eu sou uma pessoa fácil de lidar, porque, como eu falei com vocês, eu sou sagitariana, eu sou muito impulsiva, eu sou muito reativa.
Então, não é fácil conviver comigo também, mas eu agradeço a todo mundo que, mesmo nos momentos difíceis, não me abandonam, estão comigo, entende os meus momentos de fragilidade, de, de, de exaustão às vezes. E esse é um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais da Mayara, que é uma pessoa que não fala muito da vida pessoal, é uma pessoa que brinca muito, mas passa por grandes dificuldades com cada um de vocês aqui. Então, o que eu tenho para falar mais uma vez para vocês é isso. Tá difícil? Continua. Nem tudo é fácil na vida, mas depois da tempestade vem um sol com um arco-íris maravilhoso e vale a pena. Vale a pena porque no final dá certo. E essa é um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham gostado. Mayara, isso é um tantão da sua história. Eu conheci um pouquinho, mas é cada vez que a gente conversa, que eu tenho a oportunidade de te assistir falando, né? A gente aprende um pouco mais, a gente entende um pouco mais da vida, das dificuldades, dos desafios, né? Isso é importante. Eu sou suspeito de falar, você sabe que a nossa alma é meio gêmea, né? A gente combina muito, então tive esse privilégio de te conhecer em várias nuances dessa, né? Quando estava bem, quando estava mal, e estamos aí comemorando a vida juntos, isso é mais importante. Parabéns, para mim, uma lição de vida. Vou abrir aqui agora, eu acho que tem mais pessoas emocionadas que vão querer também falar alguma coisa. E o que eu tenho de falar é isso. Parabéns e obrigado pela sua amizade, viu? Fico muito Eu orgulhoso de ser também, eu seu não amigo. falei de você ali, mas queria falar também agora a gratidão que eu tenho por você. Você é um cara incrível, mora no meu coração, me ensinou demais da conta, me ensina todos os dias, me faz ver o mundo de uma forma diferente. Às vezes, quando eu estou muito brava, muito nervosa, você pega na minha mão e me acalma de uma forma incrível. Então, assim, eu sou muito grata por você ter deixado eu entrar na sua vida e não sair. É Obrigada, você é parceria, muito é importante para parceria, mim. é parceria. Gente, a Andréia quer falar? Vamos lá, Andréia, fique à vontade. Bem, todo esse relato que ela fez aí, pude estar presente em quase tudo do que ela falou mesmo, quase tudo, não, em tudo do que ela falou. E sempre acredito, logicamente, que a gente sempre pôs na balança e sempre conversamos muito sobre essa impulsividade, sobre, né, Mayara? Sobre o gênio, explosão, mas ela é essa coisa explosiva para tudo. Ela ama demais, ela gosta demais, ela faz demais. Tudo é com essa emoção à flor da pele. E assim como também eu tenho certeza que o meu carinho, meu amor e a minha dedicação a ela é recíproca. Ela nunca faltou em todos os momentos, em tudo que eu precisei dela e preciso. Então, ela bate de frente, ela reclama, mas não sei o quê, mas ela está ali, pega e faz. E eu sou imensamente grata também, não só pela nossa jornada de trabalho, mas por ter tido em você um acolhimento, o carinho, a respeito, a admiração que você sempre teve comigo. Então, assim, acho que aqui é uma via de mão dupla, né? Nós nos apoiamos durante todos esses 9 anos que a gente está pertinho uma da outra, né? Então, muito sucesso é o que eu te desejo e pode ter certeza que eu vou estar aqui para te aplaudir inúmeras vezes ainda, viu? E conta comigo sempre, sempre. Aqui no trabalho, Obrigada, na vida Mandinha. pessoal, Te amo, como te amo, te sempre amo. foi e vai continuar sendo, tá bom? Obrigada. Ananias, fique à vontade, por favor. Fala, Mayara. Tudo jóia, minha amiga? Tadinho, Te dar os tudo bem? parabéns aí pela sua história. Você é uma menina bacana demais, né? Guerreira. Sempre batalhou muito para conseguir tudo que você tem na sua vida, né? Como você sempre falou, como você falou e todo mundo que te conhece sabe que você realmente é essa pessoa intempestiva, mas que muitas das vezes, se a gente for olhar para o lado ruim, mas muitas das vezes foi coisas boas, né? Porque isso fez você avançar, fez você ter coragem de ir para frente, buscar, né? E conseguir tudo que você já conseguiu e que ainda tem, né? Para conseguir. Então, parabéns aí pela sua história.
Um beijão aí para você, conta com o seu amigo aqui, que mesmo à distância, você sabe que eu continuo torcendo por você. Tamo junto. Obrigada, Naná. Obrigada por tudo, principalmente pelo acolhimento quando eu cheguei, viu? Você foi muito importante na minha história. Obrigada mesmo. Não podia faltar, seu William, por favor. Cuidado, seu William, Lá, cuidado. seu William, ó. Não, eu não vou falar o que eu penso, porque eu preciso muito desse emprego, entendeu? Ah, Então- Maiara, ele é ótimo, Maiara, olha, abusado, abusado. Então eu vou mentir. Olha, eu sou muito grato a Maiara por tudo. Não só ela, mas como, né, todos que passaram pela INC, que estão na INC e que me acolheram muito. Um detalhe importante é que eu não tinha o Cresce, eu não tinha empresa, a Maiara que emitia minhas notas. Aí ela falava comigo, seu William, tem uma comissão para passar para o senhor. Eu falei, é mesmo, Maiara? De quem? Do fulano, seu William. É mesmo, William? É mesmo, Maiara? De quanto? É tanto. O senhor não anota as comissões que eu tenho que passar para o senhor? Não, não, Maiara, não anoto, não. Tem que anotar, seu William. Vá que eu esqueça aí um dia, fico com o dinheiro para mim, penso que a venda é minha. Tá, Maiara, eu vou anotar. Então tá, então anota. Uma vez ela fez eu anotar. Aí no dia que ela foi me pagar, cadê o papel que você anotou? Eu falei, sei não, Maiara, perdi. E assim foi até ela se tornar coordenadora e não poder mais emitir notas para mim. Quem emitiu depois foi a Luana. E assim, nunca me preocupei em valor, de quem que era, sabe? E ela sempre passou para mim o dinheiro certinho, sabe? Mas essa questão é até a menor de todas, né? A questão maior é que ela sempre acolheu a gente, principalmente eu, me ensinou muita coisa, certo? Eu lembro do dia que ela me levou no decorado, falou como que era o decorado e tudo, e assim, e estamos juntos, sabe? Às vezes temos algum ranca-rabo um com o outro, certo? Mas o meu respeito por ela como pessoa e como coordenadora é imenso. A minha gratidão é maior ainda. E, como eu digo sempre, você pode contar comigo e tenho certeza que com todos da nossa equipe. Atualmente, estamos passando aí por um período de vacas magras, mas a nossa força, a nossa equipe é muito mais forte que isso. E eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que dezembro nós vamos dar graças a Deus por esse ano de 2026. Tamo junto. Obrigada, meu bom velhinho. Bacana, emocionante essas palavras aí de todos que falaram, né? Você merece muito. Alguém mais quer se manifestar, pessoal? Se não, eu gostaria de pedir que se candidatem a fazer esse Respeito à Minha História. Nós temos oportunidade para todo mundo contar um pouquinho da luta diária, das vitórias diárias, das experiências diárias, né? Estamos montando aí a agenda do terceiro trimestre. Contamos com vocês, tá? E não é difícil, né, Maiara? Ontem a gente teve um embatezinho pela madrugada, mas deu certo, viu? Ficou ótimo, lindo, maravilhoso. E contamos com vocês, né, nessa dinâmica, gente. Isso aqui é para todo mundo se conhecer. Isso aqui é uma grande família, onde, graças a Deus, todo mundo é diferente. Então, todo mundo tem o que acrescentar na vida do outro. Não é fofoca, é compartilhamento. Então, acho que vale a pena todo mundo participar. Tá bom? Obrigado. Hoje é dia de marcar gol, tá? Gol de vendas. O mês está fraco, mas nós somos fortes. Então, tá na hora de virar esse jogo aí. Tá certo? Então, assim, esperamos mesmo que a gente consiga fazer esses números. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Adriana. Oi, fala. Tamara, fica à vontade. Eu queria falar, mas chorei demais com essa história. Seca as lágrimas e manda seu recado para essa sua líder aí, que eu sei que vocês são muito próximos. Obrigada, amigos, por tudo sempre, viu? Amo vocês. Emocionei com a história da Maiara, seu William, porque eu faço parte de tudo isso também, viu? Eu conheço tudo deles. Parabéns, Maiara. Obrigada, Tamara. Eu sei da sua trajetória, sei que seu sucesso é muito importante para você também, viu?
Obrigada por tudo, tá? Obrigada Beijo. por segurar na minha mão. Obrigada por tudo. Tô muito chorona. Então, um Pessoal, beijo para vocês. Obrigada para todo mundo que ficou aí, ouviu um pouquinho da minha história. E contem comigo para o que precisarem. Estou sempre aqui. E é isso. Adriano, obrigada por... Obrigada não, eu vou te matar. Você às vezes me coloca em cada enrascada. Só um minuto. Adriano, ontem de madrugada ela estava falando comigo, vou matar aquele carequinha, que agora é cabeludo. Você correu risco de madrugada, tá? Mas assim... quase perdi os cabelos caros, André. Pois Culpa é. dela, mas deu certo. No final deu Mas, certo. Vamos lá. gente, para quem está aqui, Maiara, só justificando, o Uberaba está sempre em peso nas lives, mas nós estamos com o Feirão da Coagra. Então, eles não conseguiram entrar porque já está acontecendo já. Mas eles estariam aqui também, com certeza. Mas, assim, para todos que estão ouvindo, o Adriano falou uma coisa certa. É um momento de nós que estamos em Uberlândia, Uberaba, São José dos Campos, em cada cidade distante uma da outra, não nos conhecemos e fazemos parte de um corpo inteiro que é da INC. É um momento da gente se conhecer melhor, saber que a vida de um, às vezes, reflete na do outro, né? Então, eu acho que é um momento muito bacana, um momento que o Rogério preza muito por ele, porque ele tem esse lado afetivo, esse lado do acolhimento, e isso aqui é um momento disso, de nós nos conhecermos e acolhermos. Então, Tamara, você que está emocionada, é de emocionar mesmo, e a gente conta com você aqui também, viu, Tamara? E com muitos outros, viu? Maiara, obrigada. Eu sei o quão difícil é para você, você fala de tudo, mas é tão difícil para você falar de você mesmo. Então, obrigada por essa exposição, por esse momento, tá? E sucesso para todo mundo que está aqui. Adriano, obrigada, viu? Imagina, gente. Obrigado a vocês. Bom dia para todos. Boas vendas. Bom final de mês, se Deus quiser. Tchau, tchau.